Fala, minha gente, mais um vídeo aqui. Eu tenho 3 dessas cadeiras, uma delas quebrou e eu já tinha arrumado, já tinha consertado, mas não durou muito tempo. Então, vem ver qual a ideia que eu tive para poder reutilizar os pés, esse pé dessa cadeira que é bem bonito. Para começar esse tampo da mesa, eu vou pegar essa parte do pallet, vou fixar umas travas nessa parte que vai ser a parte de baixo, para depois eu poder conseguir cortar redondo essa madeira essa parte do pallet aí. Então, primeiro de tudo, vou fixar essas ripas aí para segurar as outras ripas de baixo e elas não cederem ou mudarem de posição na hora que eu for usar tico-tico para cortar. Aí, na sequência, depois que eu fixei tudo, aí eu começo a cortar para tirar o excesso. Ainda não vai ficar perfeito, porque eu tô só tirando o excesso de madeira para eu poder trabalhar mais fácil. Então, eu vou cortando ali já mais ou menos num formato redondo, né? Mas que ela vai ficar já mais num tamanho menor para mim poder trabalhar. Esses pallets que eu consigo, eu pego de empresas aqui da região e depois eu estoco tudo aqui em casa e vou tendo as ideias e vou fazendo as coisas. O que vocês acham? Vocês têm alguma ideia de pallet, móvel de pallet ou ideias com pallet? Comenta aqui e me fala o que vocês acham. Deixa os comentários para mim. Agora, eu tô tirando as medidas. Vocês viram como que ficou aí mais ou menos o formato depois que eu cortei. Então, eu vou encaixar ripas de madeira, de pallet, aí nos vãos. Para isso, eu fui tirando as medidas bem certinho, porque cada vão não tá exatamente igual de um lado e do outro. Então, eu pego a trena e vou marcando aonde que tá cada vão, a largura, mais ou menos, para a ripa que eu for colocar lá, encaixar bem certinha. Então, ó lá, eu meio que dou uma olhadinha por cima. Aí, por exemplo, nessa parte aí de baixo, tava um pouquinho maior. E aí, lá pra parte de cima, o vão tava um pouquinho menor. Então, eu meio que fui marcando de acordo com a medida, para na hora de eu cortar do tamanho, na largura que vai encaixar ali. Fazendo isso, eu vou fechar todos esses vãos que tem aí, para eu poder depois marcar um círculo aí na mesa e poder cortar. Depois de todas as madeiras encaixadas certinha, fixada lá na parte de trás, eu então pus um preguinho bem no centro e aí marquei o formato da mesa, o círculo.
Para fazer isso, eu amarro um barbante e na medida que eu quero, na largura aí do círculo, eu vou e ponho a caneta e vou rodando a caneta para marcar o círculo. E aí foi só então cortar com a tico-tico essa parte aí da mesa, né? Então, aqui tá os pés, o pé daquela cadeira, né? E eu ia usar ela desse jeito mesmo e só prender nesses ferros que tem aí preto, que era que prendia o assento da cadeira. Mas acabou que não deu certo, então eu resolvi retirar esses ferrinhos pretos. Então eu tô soltando um por um aí para poder tirar, para daí então fazer um suporte e prender na madeira. Então, eu fiz esse suporte com essa madeira. Ela tem 5 por 5 e eu abri 2 buracos redondos que encaixam direitinho nos pés ali, né, na parte de cima. E depois eu fixei com cola e parafuso ali. E aí, então, esses toquinhos aí, né, essa madeirinha aí de 5 por 5 que eu tô encaixando agora, eu vou fixar no tampo da mesa com parafuso e assim que o pé vai ficar preso na mesa. Antes de começar a lixar, eu preenchi todos os buraquinhos da madeira e dos parafusos com essa massa branca de madeira. Aí, então, eu passei a lixa depois que secou tudinho. E foi assim que ela ficou depois de lixada. Agora, eu vou preparar tudo para colocar o carimbo do Feito by Me nela. Então, aqueço o ferro e aí eu carimbei em 2 locais diferentes para mim poder ver qual que ficava melhor. E no fim das contas, eu escolhi de um lado só, né? E o outro lado eu apaguei com a lixa e tampei com um pouquinho de massa também. Para então eu começar essa parte de preencher com os arabescos.
Então, eu uso esse moldezinho, passo a tinta e vou tirando e refazendo no outro pedacinho ali, no outro quadradinho. E a mesa pronta ficou assim, então, o tampo desse jeito e a mesa assim. Meu nome é Fernanda, esse é o canal Feito by Me. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Obrigada!